Fala galera, boa noite. Bom, hoje a gente vai fazer uma continuação do projeto de ontem. Na verdade é um projeto que já existe, o nome do projeto é Shid. Ele é um ajudante de terminal pra gente, desenvolvedor, tá ligado? Pra quem não tava ontem, deixa eu até mostrar. Aí só repassando assim a ideia, ontem eu baixei o projeto, fazia muito tempo que eu não mexia nele, 8 meses atrás, que foi até na parada do Hackathon, e fora isso, 3 anos atrás, né, tem até aqui. Então ele é um assistente pro cara executar comandos, tipo Shid, faça alguma coisa, e ele vai ajudar a abrir workstations, e aí o workstation daqui a pouco eu explico de novo o que é, inclusive é uma feature que a gente continuou ontem. Tem bastante featurezinha, tipo... Tem para rodar o Postgres, para instalar alguns softwares, instala Node, instala .file, instala RVM, dá para ver quanto tá a moeda específica, o dólar em real, dá para fazer a conversão, saber as notícias, tipo, tem vários comandozinhos. Os que eu mais uso são gerenciamento de sessões de Tmux, com as Windows lá, Workstation, que no caso é para abrir aplicativos, tipo, eu falo Shid Workstation Open, aí eu escolho qual que eu tinha criado lá, ele começa a abrir todos os aplicativos, tipo trabalho, aí ele vai abrir todos os apps de trabalho do meu PC, terminal, Slack, Postico e assim por diante. E o Shid Commit, que ele ajuda a fazer o commit estilo o Git Flow, tá ligado? Ele tenta seguir alguns padrõezinhos, pelo menos. Ele vai perguntando para você e você vai respondendo qual é o título, o que é que você fez. E aí por debaixo ele vai montando uma string lá em Notes e enviar, né, no seu commit. Beleza. Vamos aqui pro código. Vamos começar. Código aqui. O que é que a gente fez ontem, dando uma repaginada assim, um sumário, e o que é que a gente ia fazer hoje, né? Esse projeto ele não tinha tantos testes. Então a gente queria adicionar uma feature nova, que é o seguinte, deixa eu mostrar aqui. O Shid ele tem vários comandos, né, como eu estava falando aqui. Tem comandos para Workstation, News, procurar no GitHub, procurar no Stack Overflow e assim vai. E o que eu tinha falado agora era do Shid Workstation. Faço o Open, aí eu escolho qual Workstation que eu quero, né, que aí eu criei ele e ele já vai abrir. E a feature que a gente queria era, porque quando eu vou criar, eu preciso colocar um nome, TT, e eu vou selecionando todos os apps, né? E a feature era, em vez de fazer esses dois processos manuais, se eu já sei de cabeça o que eu quero fazer, eu faria algo desse gênero aqui, ó, Shid Workstation, Create, aí o name seria TT, e aí o app name, os apps seriam tal, tipo, Safari, Telegram e assim por diante. Essa aqui é a ideia que eu queria implementar, atualizar a feature que já existe. Sendo que antes de atualizar ela, né, ela não estava com testes, não tinha testes cobertos nem para o que já existia. Então, quando a gente foi montando o primeiro teste dele, a gente deixou funcionando. E ao decorrer da adição do teste, a gente foi vendo algumas melhorias já para fazer, aí a gente colocou aqui nos to-dos e que a gente vai resolver hoje. E uma coisa que eu percebi, galera, esse to-do não tinha botado ontem, eu botei agora, que esse ML file que está fazendo a expectativa aqui, ele está errado, tá ligado? Ele está pegando ainda o file da minha máquina mesmo. Então, ele está dando falso positivo, por quê? Eu estou tentando criar um workstation, deixa eu rodar só o teste aqui para vocês verem. Ele está dando sucesso, mas se eu passo o TT3 aqui e TT3 também, que é para eu poder pegar e fazer as validações, ele vai quebrar. Ele disse que não encontrou o TT3, porque no meu Shid config, no meu arquivo do meu PC, eu só tenho o TT2, tá ligado?
Inclusive, se eu deletar esse TT2, que foi o início dos testes de ontem, e rodar, voltar aqui para TT2 no teste e rodar ele novamente, ele vai falhar também. Então, para resolver isso aqui é bem mais simples. Eu não preciso nem fazer mais esse load para encontrar esse path, né? Esse build de path. A única coisa que eu preciso fazer é, o YAML vai fazer um carregamento do shidconfig path. Mas de onde eu vou pegar ele? Lembra, aqui eu já estou criando uma nova instância do shidconfig. E dentro do shidconfig ele tem um atributo reader público, que é o shidconfig path. Então só preciso fazer isso aqui, shidconfig path. E agora eu rodo o teste e ele vai passar. E se eu mudar de novo aqui para TT3, ele vai passar também. Então agora tá redondinho, né? Os testes ainda precisam ser refatorados, como estão aqui, que a gente vai fazer isso agora. Adicionar algumas melhorias, mas pelo menos ele está 100%. Utilizando um arquivo que foi criado na pasta spec, dentro do suporte. E se a gente abrir ele, ele vai estar aqui com as duas criações. E aí uma das features que a gente precisa adicionar no to-do foi... Deixa eu só mover isso aqui. Beleza. Fazer o reset desse arquivo com algum template específico, né? Que o template específico inicialmente era só isso aqui, com as chaves vazias. Já já a gente chega lá. Beleza, deixa eu só fechar esse outro aqui, esse. A gente pode começar a já refatorar o nosso teste aqui. Ou vocês preferem fazer logo o reset do suporte, do arquivo de suporte? Já começar a melhorar o código de teste ou complementar o teste para ficar realmente 100% redondinho, para depois ir extraindo? Tá, vamos começar a filtrar o código de teste mesmo, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é o que é que eu preciso ter dentro do bloco do it. O que é que o it deveria abordar ou ter de código, né? Para mim, eu considero que o it é a expectativa final, é o resultado final. Então, se é o resultado final, ele deveria ter apenas expectativas e talvez alguns builderzinhos locais de como a expectativa deve ter, tá ligado? Tipo, por exemplo, aqui no expect ele vê que o resultado ele tem que ser igual app names. Então poderia ser expected app names, eu colocar aqui todos os apps que eu preciso, buildar desse jeito aqui, saca? Então para mim o it ele não vai ter a execução do contexto, a execução do que eu estou querendo testar. Normalmente eu sempre deixo isso fora do it, ou em lets ou em blocos de befores. E outra coisa são os setups. Esses allows aqui que a gente fez, essas configurações, a gente normalmente sempre deixa dentro de lets ou em blocos. Beleza, vamos fazer então a primeira extração. Esse allow normalmente é um setup. Então o setup eu ponho dentro de um before. Então vamos lá, before. Quando eu não ponho nada no before, ele vai tratar isso como before it, tá? Ou seja, para cada it que ele for rodar, para cada teste, ele vai entrar nesse bloco aqui. Então vou rodar, vou botar esse aqui em cima. Então aqui eu tenho um allow. Estou permitindo que esse gets seja recebido quando for executado o stand-in e que retorne workstation name string. Perceba que aqui ele já vai quebrar, né? Porque o workstation name string ele não está declarado nenhum contexto possível para ser acessado dentro desse bloco. Como assim contexto possível? Contexto possível seria um let dentro desse contexto, ou um let desse outro contexto maior, ou dentro do próprio bloco do before ter uma variável para esse contexto, saca? Então beleza, aqui eu estou movendo tanto o workstation name quanto o app names. Então vou botar os dois aqui.
Beleza. Então, além desses allows, eu estou fazendo uma nova instância do xidconfig passando um path, que é o path de suporte, e fazendo ainda um outro allow aqui. Vou copiar ele também e coloco dentro do before. No before, normalmente, eu também faço a execução do que eu quero testar, ou seja, para cada it, quando ele for executar, antes de executar, rode os setups e rode o comando de invocar a ação que você quer testar, né? Então aqui seria o subject.run. Beleza. Com isso tudo movido lá para cima, eu posso comentar e rodar meu teste para ver o que é que vai dar, tá? Mas só relendo ele o meu contexto. Quando eu dou o workstation name, quando eu escolho um aplicativo, ele tem que adicionar o novo workstation name junto com o seu aplicativo no arquivo xidconfig. Então aqui o que é que eu estou fazendo? Carregando, dentro do meu it, eu estou carregando o meu arquivo, que eu preciso verificar, pegando o resultado dele, simulando o nome do workstation name, que é o TT3, e fazendo a expectativa. Então só estou fazendo 3 coisas. Não estou mais fazendo toda uma configuração, nem executando o meu contexto inteiro. Tá, beleza. Vamos lá, rodando. Beleza, show. Quebrou já. A gente não terminou de configurar, isso é bom. Passo por passo, a gente identifica que a variável xidconfig, que foi usada para tentar fazer o load, ela não existe nesse contextozinho aqui do it. Por quê? Porque a gente extraiu de fato, né? A gente extraiu aqui e ele só está dentro do contexto do before. Como é que a gente soluciona isso? Extraindo esse cara para um let. Por quê? Um let, ele vai ser acessado globalmente, assim, ele vai ser inserido em todos os contextos do teste. No context, no describe, nos its, ele vai poder ser lido lá, tá? Ok. Então agora eu movi esse xidconfig para cima. Ele aqui é lazy, ele não está executando a não ser que alguém chame ele, a gente só chama ele primeiramente dentro do nosso setup e depois a gente chama ele para chamar o método xidconfig.path, né? Roda o teste agora. App names também não existe para dentro do contexto do it. Vamos fazer a mesma coisa. Na verdade, a gente pode fazer o que eu tinha falado lá, que era o expected app names. A gente vai melhorando com calma, tá, pessoal? Não precisa serem afoitos. Ih, rapaz. Beleza. Roda o teste. God da lógica. Coding. Nada, velho. Estão me passando muito. Vocês estão me ajudando aí. Beleza. O teste passou, a primeira extração foi concluída com sucesso. Se ela foi concluída com sucesso, eu posso remover todas essas linhas do it aqui. Mas acabou já só por extrair no before. Eu não preciso fazer mais nenhuma extração ou melhorar. Muito pelo contrário, ainda falta muita coisa, né? Tá muito avulso. Se você for bater o olho e ler, você não consegue compreender de imediato. Então eu gosto sempre de melhorar os nomes, criar outros letters de ajuda no setup. Beleza, vamos lá. Esses allows aqui, normalmente eu gosto de extrair eles com um nome mais propício para quando eu ler de primeiro eu já conseguir identificar alguma coisa, tá? Então esses dois primeiros allows, ele é referente ao gets do stand-in. O ttpy-prompt, ele também usa o gets por debaixo, que é a... Deixa eu só mostrar aqui, workstation create. O primeiro gets, esperando a gente escrever alguma coisa. Deu pau aqui. Meu terminal quebrou, mas beleza. E depois que eu seleciono, depois que eu aperto e coloco o nome, ele faz o mood select. E o mood select também é interação com o usuário. Então, por debaixo ele usa o stand-in, std. Então, se eles fazem parte da mesma família, eu normalmente gosto de botar eles dentro de um let só. Por exemplo, allow gets
teste, cada alteração roda o teste. Vamos ver. Beleza, já quebrou. Workstation name string não existe. Porque dentro desse allow aqui, ele usa tanto o workstation name string quanto o app names. Então esses dois já viriam para cá também. Beleza, passou. Talvez esse nome allow gets ainda esteja ruim, tá? Mas quando eu bato o olho, como é que eu leio o teste na real, né? Tipo, leio por contexto. Se eu rodar, por exemplo, -fd, eu tento ler da forma que ele escreve. Comando workstation create, quando eu dou um workstation name, quando eu escolho um aplicativo, ele adiciona um novo workstation com o app escolhido dentro desse arquivo. Então no teste eu vou sempre lendo os contextos, os describes, contextos e os its. O segundo passo que eu faço é ler os befores, né? Eu chego no before, ele diz allow gets, tá? Ele não me diz muita coisa, diz que é get genérico. Eu posso imaginar que são todas as interações do usuário. Depois ele faz um outro allow de configuração que eu posso remover daqui também. E depois eu executo a classe, o describe inteiro, o describe de class, executando o modo o run, né? O método run. Tá, vamos lá aqui. Vou ser mais rapidinho, né? Allow vou colocar 7 nesse caso. E aqui eu boto let. E executa o teste. Show. Tá, galera, aqui o nome eu achei melhor, set de config instance, porque aqui a gente não está simplesmente permitindo, a gente quer que seja a nossa instância de verdade, não nenhuma mocada, que aí tá até aqui o sheet config. É uma nova instância real para usar durante o teste, tá? Aqui, em vez de ser allow get, galera, pode ser até set get options. Set get options. Beleza. Ok. A outra coisa que eu faço é, para cada contexto que eu digo que eu vou entregar alguma coisa, eu coloco um let nele para identificar que aquele contexto realmente está fazendo aquilo. Por exemplo, when given a workstation name. Nesse contexto eu não estou dando nem o nome. Na verdade, eu tenho que entrar em um outro contexto, procurar dentro de um setup, que ele está dentro de um let, de um outro contexto, para ver que ele está fazendo isso, tá ligado? Então, o que eu gosto de fazer para a leitura do código em si é given a workstation name. Então, eu já coloco workstation name. E aí, meu workstation name seria já TT3, para não quebrar. E aí eu já usaria ele no meu gets. Ou seja, quando eu dou um set get options, eu estou dizendo que a primeira pedida lá, ele vai me retornar o workstation name que eu estou dando. Beleza. E a mesma coisa acontece aqui. Deixa eu só remover esse do, botar aqui em cima. A mesma coisa acontece aqui no when given a chosen app. Tipo, qual é o app que eu escolhi? Eu tenho que entrar dentro do set gets para identificar, tá ligado? Chosen app name, no caso app names, aqui eu posso unapp, ok, e aí eu coloco a mesma coisa daqui. E eu rodo o teste, ele tem que continuar passando porque eu estou usando os mesmos nomes, né? Aqui eu usei app names também.
Outra coisa, esse meu describe, ele não identifica de primeira o que é que eu quero testar, tá ligado? Por exemplo, dentro desse comando ele podia ter vários métodos, o método run, ele tem o método new, do initializer, e eu não identifico em nenhum local que eu estou testando o método run. As duas maneiras que eu vejo aqui de você conseguir identificar o que você está testando a primeira é um describe, dizendo que eu vou testar o método run, tá? Deixa eu só fazer uma parada aqui. Beleza? Então, nesse caso eu encapsulei todos os contextos abaixo dentro de um describe run. O describe normalmente eu uso para descrever, como o nome diz, né? Eu estou descrevendo que esse método, que esse comando aqui vai executar uma ação que seria o run. Porque eu botei hashtag, né? Hashtag são para métodos de instância. E quando o método que eu vou executação de classe, normalmente eu ponho ponto. Isso já é uma identificação padrão para testes, tá? De modo geral, assim. Beleza. Essa é a primeira maneira. Se a gente colocar o FDzinho aqui, ele vai mostrar de uma maneira mais legível que todos esses whens é dentro do método run que eu estou querendo executar. A segunda maneira é, quando eu vejo que essa classe ela é uma classe do estilo Comad, não pelo nome ser Comad, tá? Mas que ela só tenha um método público sempre, que ela sempre vai executar aquele método. Eu precisaria botar um describe aqui? Não precisaria, a não ser que eu quisesse fazer um outro teste de inicialização. E aí, tipo, se ele está inicializando correto, se ele está passando argumentos corretos e tal, e aí eu faria dessa forma. Exatamente assim. Mas a outra opção deixa eu só comentar aqui, é eu botar aqui do ladinho do describe, do primeiro describe possível. Então ele já identifica que essa classe ele vai testar exclusivamente o método run. Então se eu rodar o "-fd" aqui, ele já aparece aqui em cima também, tá? É uma outra opção. Nesse caso eu vou deixar a opção do describe explícito mesmo. E como eu comentei, nos contextos, quando eu dou alguma coisa e eu coloco essa alguma coisa logo abaixo, no run é interessante você ter isso também. Então eu posso ter um invoke run e eu chamar nesse before aqui um invoke run. Isso é uma opção, tem como você ainda extrair essa invocação do run colocando em um before dentro desse describe, porque ele serviria para todos os contextos, sendo que nesse primeiro momento, como eu não tenho nenhum outro contexto tão grande quanto esse, eu vou deixar o before aqui dentro mesmo e depois a gente extrai. Workstation name, aqui eu posso mover e deixar o próprio workstation name também. Roda o teste. Ele já quebrou. Agora, por que ele quebrou, pessoal? Ó, o jeito que estava antes, o workstation name ele era um símbolo, sendo que no let que eu botei ele era uma string, né? A gente pode fazer primeiro um teste de trocando isso aqui por um símbolo, sendo que ele já deu outro erro, dizendo que eu não consigo fazer um strip em um símbolo, porque dentro da implementação do run desse create, ele faz o strip no get aqui, ó. Beleza? E por que ele faz strip? Porque às vezes a gente precisa passar as opções e os valores das opções que a gente quer através de espaço, ou o cara simplesmente pode apertar um espaço no final e aí quebrar a opção. Como assim quebrar a opção, né? Imagina que eu ponho o nome do aplicativo Safari e eu coloco um espaço a mais e às vezes ele não vai conseguir identificar aquele aplicativo porque no nome tem um espaço a mais, tá ligado? Aí aquele strip foi usado para isso. Então uma opção aqui continua deixando o T3 ainda com espaço. E aqui eu posso colocar expected workstation name, assim como a gente fez abaixo, para pegar o resultado e acabou.
Eu pararia por aqui, essa refatoração. Eu só começaria a melhorar se a gente fosse reutilizar ou expandir muito mais, né? Ou seja, quando for uma feature nova, adicionar uma feature nova, eu começaria a mexer novamente aqui nas coisas. Tipo, se eu sei que no outro contexto eu vou precisar carregar novamente, então eu tiraria esse ML file, botaria em outro lugar. Inclusive é até melhor fazer isso agora. E também a parada do before que eu tinha comentado. Tá, vou tirar isso aqui. Beleza. Aqui eu ainda deixei mais explícito. Esse LED faz uma coisa muito específica, que é o carregamento, e ainda ele transforma, né, como YML. Então eu já coloco load xidconfig as YML e rodo o teste. Ele tem que passar. Beleza. Deixa eu remover só os puts que a gente botou aqui. Xidconfig path. Não foi aqui, foi no xidconfig 9. Beleza. Aqui ele vai printar mesmo, tá? Esse tell me the name e o TT of creation, essa etapazinha no meio desse processo, porque é um puts do próprio projeto, né? Dentro do próprio comando do workstation create. Acho que aqui a gente já dá para finalizar o refactor nessa parte, tá? E aí a gente pode adicionar o reset já do arquivo do xidconfig. Como assim um reset? Toda vez que ele finalizar um teste, ele resetar aquele arquivo. Assim como normalmente a gente faz quando usa banco, né? Toda vez que o teste vai iniciar, o banco está zerado. A não ser que seja populado por um seed ou algo do gênero. Então, eu gosto de fazer isso também para qualquer arquivo que ele precisa ficar inserindo coisa. Porque se eu não resetar, ele pode entrar em conflito em outros testes se ele for ficar reutilizando, saca? Antes de pensar em colocar em qualquer outro arquivo de configuração, por exemplo, no spec help, a gente pode botar tudo em um lugar só, como a gente já fez inicialmente, e depois fazer a alteração, né? Então, o que eu posso fazer? No before desse teste, que só tem um teste em it, eu vou fazer o reset xidconfig file. Beleza. Eu vou criar um letzinho aqui. E dentro desse let, eu vou ter que abrir o arquivo, editar ele para poder salvar algum template que eu queira. Então vamos lá. File open xidconfig. Então aqui eu estou usando já a minha instância que já foi criada aqui em cima, pegando o path correto, que vai ser o path dessa pasta suporte dentro do spec. Vou fazer um write, que é o W, e vou sobrescrever o YAML passando algum arquivo para esse file. Então, nesse caso aqui, template data. Beleza. Template data. Nesse template data, deixa eu só abrir o arquivo aqui. Lembrando, ele vai ter... Deixa eu pegar no init. Que aí eu já só copio isso aqui. Mais rápido. Beleza, então ele vai ter o xid, né? O primeiro. Depois a outra aqui, workstation. Vai estar vazio e tem muitos templates, vai ser a base. Tranquilo. Vou fazer o reset. Chamei, vou chamar agora. Como é que a gente pode validar se isso funcionou, né? O teste está funcionando. Aqui está TT3. Quando eu abro o xidconfig, ele só tem o TT3. Deixa eu comentar esse open, tá? Vou colocar um TT4 aqui.
ele vai passar, mas o meu xidconfig não vai ter deletado o TT3, beleza? Se eu continuar rodando aqui, como está TT4, ele não apaga o TT3. Só abrir novamente, beleza? Se eu descomentar o que a gente fez do reset, ele tem que apagar o TT3 e só manter o 4. Roda o teste e vamos ver se ele apagou. E ele apaga, beleza? Então a gente tem a certeza que nesse caso aqui ele está resetando já como a gente esperava. Beleza, eu preciso extrair isso aqui para uma outra configuração agora, deixar ele total global para fazer o reset de tudo. Nesse momento, não, normalmente eu não faço, eu deixo nesse cenário aqui, eu deixo assim, conforme o código for evoluindo, que a gente vai precisar evoluir, né? Aqui a gente só colocou um contexto, né? Explicou se era passando no argumento, até porque nesse comando aqui ele não tem nenhum argumento, é simplesmente chamar o workstation create, o comando é esse aqui só. Então tá ok. Então a gente já finalizou o reset foi bem mais rápido, também eu conversei menos, né? Antes de adicionar essa feature de dar as options, eu acho válido a gente pensar em uma maneira de resolver que esse teste, o próprio comando, ele funcione também no Linux, porque nesse caso aqui ele não funciona, né? Lembrando só o que a gente comentou ontem, dentro do método run, ele chama essa linha aqui xidconfig, ele vai executar esse bloco aqui, que é a seleção dos apps, apenas se o sistema operacional for SX. E deixa eu só mostrar aqui o select app. Por que ele só vai executar isso? Se for SX, né? Porque nas choices aqui ele está executando um comando terminal ls/applications. Está executando isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui no iOS, ele vai me listar todos os apps que estão registrados dentro da pasta applications mesmo. Sendo que no Linux não é assim. Então, se esse teste for rodado no Linux, ele vai quebrar, porque ele não vai nem executar. Então a gente precisa resolver isso, tá? Vamos só fazer um teste aqui se a gente trocar para um Linux. Vamos ver se quebra. E ele quebra como esperado. Por quê? Como ele não executou nada, esse resultado aqui é nulo e ele verifica se a parada é empty, sabe? Então ele já para aqui. A gente podia inclusive fazer um tratamento para não deixar o app crashar. Tá, então aqui a gente precisa adicionar para o Linux. Deixa eu pensar como é que eu posso fazer essa alteração, porque ele está realmente validando a plataforma, né? E isso que ele pega através desse comando aqui. Talvez a gente tenha que mocar essa plataforma aí para poder fazer a execução que a gente quer que faça no próprio teste, independente se a gente implementar o do OnLinux ou não, né? Certo. Vamos primeiro alterar o teste para ele não rodar esse comando aqui, tá? Criar o contexto. Run. Beleza. Então eu vou criar dentro do run, vou criar outro contexto. When the platform is OSX. Então vai continuar passando, porque eu não fiz nenhuma alteração, só fiz a adição do contexto e eu preciso da plataforma. Então aqui no before reset config, antes de pegar as opções, set plataforma. Set plataforma. Tá, aqui eu tenho duas opções a serem feitas. Eu posso mocar diretamente a execução do método plataforma para ele não deixar eu executar esse eco aqui,
podia retornar ou o nome Linux ou o nome do Arlen, por exemplo. Eu não gosto muito desse approach porque eu estou tendo que conhecer o segundo nível de execução pro arquivo que eu quero testar. Tipo, eu quero testar o Workstation Create. Eu estou tendo que conhecer a fundo o xidconfig que ele está sendo usado. No nosso caso de fazer uma nova instância do xidconfig, eu não precisei conhecer a fundo porque ele já conhece como inicializa. Então eu só mudei a forma de inicialização, né? Mas tá, vamos fazer mesmo que seja dessa forma e depois a gente vai vendo se muda e tal, mas vamos lá. Tá, esse self-plataforma é um método de classe. Então, o que eu posso fazer aqui é, se eu estou fazendo o set platform allow xidconfig receive plataforma, é isso mesmo, plataforma, and return. A gente não criou nenhum let ainda, então vai ser e retorne a plataforma name. Beleza. Deixa eu rodar o teste, ele vai quebrar porque não tem o plataforma name criado. Então vamos voltar lá e criar o let. E a plataforma que eu quero é a do Arvin. E agora o teste tem que passar. Beleza, passou. Então a gente já burlou aí uma etapa da execução da plataforma. Se não mocar, vai ser complicado testar, né? Poderia fazer uma condicional, bem, execute esse contexto se a plataforma for tal, tá ligado? Mas ia duplicar a chamada de um método de plataforma em um teste unitário. Eu acho que é muito mais do que precisa, tá ligado? Platform, mas você é foda, mano. É isso mesmo. Deixa eu mudar tudo aqui. Platform. Platform, beleza, acho que são esses dois. Não, tem aqui também. Beleza, deixa eu rodar o teste. Show de bola. Beleza, agora, independente se estiver no CI, no Continuous Integration, na parte de testes, se for Linux, se for qualquer outro tipo, ele aqui está forçando que tem que ser o do Arvin. Então a gente não precisou executar quando for um sistema operacional Linux. Então esse Workstation Create, esse só funciona para o Mac, porque não tem. Mas já o Open, ele tem para os dois, tá? Open Apps, isso aqui. Open Apps, ele tem sim. Quando for para OS X, ele vai chamar OpenA, e quando for para Linux, ele vai pegar o nome do app e executar esse comando aqui. Vamos marcar o titulozinho. Fix xidconfig on X, no caso seria qualquer um para ser executado. E agora a gente pode ir atrás da adição da feature, né? Finalmente. Adicionar a feature para receber options e argumentos. Então, simulando a chamada, ela seria xid workstation create name, aí eu passaria tp e apps, e aí nos apps eu teria Safari, iTerm, acho que seria algo desse gênero.
copiar isso aqui como exemplo. A gente pode fazer por partes, primeiramente só dando o workstation name. No run eu ainda vou ter que criar um outro contexto, além da plataforma. When not given any options, e aí eu posso trazer isso para cá. Any options e rodar o teste. Opa, rodar o teste. E o outro contexto a gente pode colocar when given workstation name option. Então eu só tenho que lembrar como é que esses options são passados para aqui dentro, né, dentro do command. Eu quero ver o formato. Fazer um invoke, fazer o map dos options. Então, new instance com command arg options. Aqui, map options. Map options with value. Então, se eu passo algo desse gênero, ele vai me retornar mapeado desse jeito. Deixa eu só pegar isso aqui e colocar como referência no nosso código. Depois um remove. E aqui eu vou copiar um exemplo. Beleza. Então, as options vão ser name, na verdade isso aqui só com name. Ele vai receber um array com o valor de TT. Ok. Vou duplicar tudo isso aqui, tá? Toda a implementação daqui. Colocar lá. Mesmo duplicando, depois que fizer o teste passar, eu começo a extrair, como eu tinha falado antes. Começo a separar os contextos melhores, os setups melhores que sejam em comum para os dois e tal. Mas por enquanto, vamos fazer bem na força bruta. Então assim, a única diferença lá, tipo, todo o resto, todos os outros contextos são exatamente iguais. Eu quero que seja no SX. Quando eu passo o workstation name, na verdade não vai ser não, tá? Completamente igual não, galera. Eu falei errado aqui. Por quê? Como eu vou passar a minha opção de name, eu não vou precisar mocar o primeiro get, que é esse cara aqui. Faz sentido? Faz, né? Então, inicialmente eu só vou rodar. Vou rodar isso aqui, deixar do jeito que tá, sem alterar nada ainda. A única coisa que eu vou tirar o options e ver o que acontece. Ele vai quebrar de algum modo, deveria ter quebrado. Não deveria ter quebrado não, por quê? Esse options aqui já é default, já é obrigatório, tá? Inclusive a gente tinha colocado aqui. Sendo que a gente não usa ele. A gente não usa de nenhuma forma os argumentos aqui. Deixa eu pegar o do currency aqui. Um exemplo. Lembrar aqui que a gente viu ontem como é que ele usa os options. Então, esse get workstation name ele só vai ser executado se ele já tem workstation name passado pelos options ou não. Então, workstation name, se isso aqui existir, ele retorna ele mesmo. Caso contrário, ele faz a busca utilizando o standing get. Por que eu estou começando a implementar? Porque o nosso teste aqui, na verdade, não vamos implementar agora não. Deixa o bichinho aqui em cima e vamos implementar o nosso teste. Nosso teste aqui,
ele vai continuar resetando. E o set get options eu não vou mais ter esse standinho aqui. Eu não vou ter esse allow para esse standinho gets, tá? E esse options eu não vou escrever explicitamente o TT aqui, eu simplesmente vou pegar o workstation name que a gente já tem nessa linha aqui. Agora o nosso teste tem que quebrar. O nosso teste agora está com o setup mais correto. Nesse caso, a única alteração que a gente tirou foi o allow. Então, nosso teste tem que quebrar. Beleza. Aqui ele quebrou por quê, tá? Ele está no modo interativo. Então, ele não deveria parar no modo interativo. Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer a alteração agora no código principal, tá? Vamos lá. Workstation name, se existir, ele executa, caso contrário, ele tenta pegar através do gets. Esse método de workstation name a gente não tem agora. Vamos ter agora workstation name. Vamos pegar ele através do options. Qual foi o option que a gente quer agora? O option de name, não é isso? Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Name. Beleza. Option name. E vamos ver o que aqui acontece. Roda o teste. Ele está retornando nulo. Se a gente botar aqui o pry, ele não entrou no pry. Deixa eu ver. Na verdade, galera, a gente pode botar tudo dentro desse get aqui. Acho que faz mais sentido. Return option name if option name se existir esse cara. Aí a gente coloca option name aqui e não retorna nada. Ele vai continuar dando o erro. Deixa eu só ver qual é o outro teste aqui. Linha 74. Esse aqui ele tem que passar. O primeiro ele passou. E da linha do contexto 84, ele vai ficar entrando. Beleza, ele vai ficar entrando no get. Então aqui nesse option name, vou botar um tryzinho e fazer uns testes. Beleza. Eu tenho meus options, tá aqui. Então options name tem aqui o TT4. Posso usar o ponto strip também. Strip. No caso é o first. Depois o strip. Beleza. Então, acho que é exatamente isso. Aqui eu vou pôr isso aqui. E rodar os testes, ver o que acontece. E o teste passa. Se eu rodar o teste, todos os testes, o first quebrou. Por quê? Vamos lá. O segundo teste ele passou, porque realmente era o que a gente esperava, né? A gente fez a implementação passando os options como argumento, e o segundo não passa. O segundo é nulo. Então, first não tem para um nulo. Um approach bem simples de fazer é passando o PIN comercial. Beleza, show. Todos os testes estão rodando agora. Vou rodar todos uma vez. E estão passando. Massa, nossa implementação passando com argumento já está ok. Teoricamente já está ok. Sendo que tem uma parada, galera, que a gente não testou. E se a gente for executar isso aqui na Vera, em produção, né, vai quebrar. Vamos dar uma olhada. O que seria? Eu já sei o motivo, tá? Mas quero só validar
se isso vai acontecer mesmo. Com certeza que vai. Deixa eu só ver aqui, contribui. Beleza, eu vou rodar esse comando aqui. Esse comando aqui, quando eu estava executando o SHID e fazendo alguma coisa, ele estava executando da gen global que foi instalado, tá? Como eu quero rodar o meu código alterado nesse momento, eu tenho que rodar desse jeito aqui. Beleza. Aí eu tenho workstation create name tt4. Beleza. Ele não identificou essa opção. Quando ele não identifica no Py aqui no command, no classe command, quando ele não identifica, ele vai tentar executar o help da classe que a gente está tentando executar, que seria o create. Onde é que está isso, né? Vou mostrar aqui no invoke. Aqui, ó. No run do Py, ele vai executar o self-help, que ele está pegando exatamente o help daqui da classe create, a menos que o command key está incluído no comando passado. Vou botar um try aqui. A gente vai executar de novo só para mostrar, tá? Ó, esse run é dentro do command Py. O command key que eu estou passando é workstation create. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Commands include commands. Beleza, tá, ele inclui, então não é nesse cara aqui, é no invoke. É nesse invoke mesmo, exatamente, tá. Vou fechar isso aqui. Deixa eu botar um try aqui no invoke e executar de novo, tá? Beleza. Eu tenho as opções, que seria name, tem um comando, ele já criou a instância, tá? Sendo que ele só vai executar o command run com essas condições verdadeiras, né? Caso contrário, ele chama o help daquela classe do mesmo jeito, como a gente tinha visto. Então esse has no arguments, ele vai retornar falso, mas esse has valid arguments, ele vai retornar falso também. Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui a implementação desse cara. Options empty, beleza. Esse has no arguments, ele só verifica se as options está empty, que não tá. E já o has validate argument, ele verifica os argumentos da classe filha, tá ligado? Que é esse cara aqui, ó, command class arguments. Se a gente executar command class, não, é só command.class.arguments. Option keys. Beleza. Aqui, como a gente não implementou, tá vazio, e nessa condicional ele já verifica, olha, não pode estar vazio tanto os argumentos quanto as chaves das options. Então, senão ela é inválida. E é isso que a gente precisa colocar no teste, porque senão ele sempre vai renderizar o helper, tá ligado? A gente tem que adicionar um contexto para o teste, pegar esse cara aqui. Mas para fazer isso, o nosso subject não poderia ser esse create. Ele tem que ser executado pelo command. Por quê? Deixa eu mostrar aqui, tá? Quando eu executo esse bin aqui, ó, quando eu executo isso aqui é o bin sheet mesmo, é esse arquivo aqui. Ele vai pegar os argumentos que eu estou passando e vai chamar o run do command passando essa task. Aí é dentro desse Py aqui, dentro desse run, que ele vai começar a fazer as extrações de opções, as extrações do comando e assim por diante. Então acho que a única alteração que a gente precisa fazer, que é nesse subject, em vez de ser describe class, que é essa classe, a gente vai executar o SHID commands .run e passando as opções.
Sendo que tem um outro detalhe. As options, elas vão ser alteradas também. Ela não vai ser mais assim, tá? Por quê? Porque as options que a gente passa é um arg. Então a gente tem que fazer simulando esse cara. A gente vai fazer, calma aí. Vamos só executar os testes aqui. O primeiro tem que passar, o segundo teria que falhar. Vamos ver o que eu escrevi errado aqui. É só comment. Só comment run. Certo. Na verdade, a gente ainda fez mais umas coisas erradas aqui. Não precisa nem ser o subject. É só não invoke run, a gente invocar o do comando direto. Que esse run aí do command.py, ele é um método de classe, tá? Então, vamos executar. Undefined method for new class. New class. Tá diferente aqui. Galera, tem 2.1 aqui. Vacilo, né, velho? Vacilo. Beleza, agora deu merda total. Vamos lá, devagar. Como é que a gente pode ver isso aqui? Tá, essas options, na verdade, se a gente vir aqui no run, é um arg, como de que ele vai extrair do arg esse cara aqui. Então, deixa eu ver como é que é. Pronto, pegamos os exemplos aqui já. Se pegamos os exemplos, a gente vai jogar esse carinha aqui. Init, no caso é Shid Workstation Create e acabou. Em options, tá. Mas aqui eu vou criar um let args. Na verdade, aqui args, passando esse carinha aqui. E eu só vou adicionar as options. Merge options. Esse aqui tem que passar. Calma aí. Create. Vamos dar um try aqui. Passou vazio. Esse aqui tá errado. Peraí. Não era que tá passando vazio. Porque aqui ainda tá options, não tá. Beleza. Deixa eu só tirar esse prime. Vou dar teste. Merge. Deixa mais.
deixar desse jeito, vamos ver. Vamos ver como é que tá chegando aqui. 71. New ainda. New. É 23. Beleza, só que tá no lá. Ok. Beleza. Passou. Vamos executar de novo. Ok. Então o que a gente precisou alterar aqui foi que o invoke agora o invoke run, em vez de usar subject.run, ele vai chamar o command passando o args, e aí o arg é o meu command. Aqui eu faço concat dos options, limpo vai de vazio ou nulo, ele retorna ele mesmo. E vamos voltar agora para o segundo teste. Vamos ver o que dá de errado aqui. No implicit conversion concat, beleza. Aí aqui nos nossos options, a gente vai ter que passar um array. Vai ter o name e o valor. Beleza, deixa name. Aí ele faz o concat nisso. Vamos ver. Beleza. Isso é positivo, esse erro, porque o erro que a gente estava tendo antes era que ele entrava na iteração, ou seja, ele nunca percebia as opções chegando. Aí o que a gente pode testar agora é se as opções aqui estão chegando de fato. Vou botar um try. Well, 139. Beleza, não está chegando nem aqui. Ótimo. Esse era o erro que a gente tinha que conseguir reproduzir no teste. A gente ainda não implementou quais são os argumentos que esse create vai receber. Então, ele tem que quebrar de fato. Tá, então deixa eu só ver aqui. O que a gente usou é o name. E agora passou. Só isso. Todos os nossos testes estavam passando, sendo que o nosso teste ele estava sendo executado diretamente na instância da classe. Só recapitulando que a gente teve que fazer as alterações aqui no teste, tá? Sendo que a gente pegou um falso positivo, né? Como a gente estava inicializando o Workstation Create, a gente não estava precisando, nem tinha as validações aqui do Self Arguments. Isso pode ser o problema da implementação desse run aqui, tá? Que é um run de instância, que aí podia ser feito daqui para a classe Py, mas não. Foi pensado a classe Py sempre ser chamada, a classe Py que seria a interface genérica lá, para poder executar o seu comando filho de acordo com o arg que ele recebe do terminal, né? Então, na minha execução aqui, eu não ia precisar colocar todos os comandos novos, tentar fazer algum condicional desse gênero. Ele faz bem automático. Beleza, então o que a gente teve que fazer foi simular a inicialização, a chamada, como é chamado pelo terminal, que é chamando o shield command run.
E aí, esse parâmetro desse run é um tipo arg. Não era simplesmente chaves das opções. Era um array completo composto por todos os comandos, os argumentos e os valores dos argumentos. E aí foi o que a gente fez. A gente trocou a invocação do run para ser chamada pela PY e os argumentos serem passados corretamente. Agora o que a gente tem que fazer? Vamos listar aqui. Deixa eu só passar aqui. Beleza. Tem que fazer atualizar o código de teste. Reuse setups and context. A gente isso pode fazer. Ainda falta adicionar the app names option. Eu acho que eu finalizaria. Só esses dois aqui. Aí o que a gente pode fazer é the app names option. A gente pode fazer isso amanhã, galera. Acho que e aqui a gente vai refatorar e ajusta o código melhor amanhã. Beleza, galera, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Espero que tenham curtido. No início eu acabei falando muito, eu vou me ater mais a pondo mais a mão na massa e aí vendo o que é que vocês vão dando feedback também. Não vou ficar parando mais não para explicar tudo passo a passo, a não ser que vocês perguntem aí, tá? Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima live.